partir de agora, mais um programa Rede de Olhares, ao vivo aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Para muitos pais, uma tarefa fácil. Para outros, nem tanto. Estamos falando sobre tirar as fraldas dos filhos. Esse programa é dedicado aos pais e mães que estão tendo dificuldades nesse processo. Quem está em casa pode participar conosco através da nossa interatividade, né, Jéssica? Tudo bem? Tudo certo, Viviane, é isso mesmo. O pessoal que está em casa, então, pode participar conosco por meio do facebook.com/uxtv ou pelo Twitter, @uxtv. Podem ficar à vontade para tirar dúvidas e responder, enfim, conversar sobre o assunto. Aproveitar também, né, Jéssica, as nossas especialistas de plantão hoje no Rede de Olhares. Vou começar falando, então, a respeito dessa questão de tirar as fraldas, do desfraude. Quando saber que é o momento certo? Precisa ouvir a criança, tem que observar ela. Ela vai nos dizer quando está na hora de tirar as fraldas. Ela vai começar a se incomodar com a fralda. E outra coisa super importante é poder observar a mãe, se ela está disposta a deixar que esse bebê deixe de ser bebê para ser criança. A questão que eles começam a se esconder para fazer o cocô, ou faz o xixi e já comunica. Tô xixado, ele diz. Começa a ficar desconfortável. Ficar desconfortável. Também eu acho assim, bem importante, assim, a gente enquanto educadores, né, realmente a gente tem uma função muito grande nessa etapa, que é a nossa observação. Porque além de tudo isso, o que a gente tem que ver também? A maturidade, a maturação dessa criança. Então isso ela vai apresentando no dia a dia, nas ações. Daí a gente também pode estar interagindo com essa criança para começar um processo através da brincadeira para que ela consiga também tirar as fraldas. E como que a gente observa no dia a dia? Bom, tá caminhando, ela consegue, ela consegue ficar sentada? Qual é o tempo que ela aguenta ficar sentada, essa criança? Isso é muito importante, a gente tem que observar isso. Outra coisa importante, quando um adulto fala, ela presta atenção? Ela consegue recolher os brinquedos, ela consegue entender as informações. Né? Isso. Quando você fala, ela entende? Qual é o grau dela? Outra coisa bem importante, ela sabe, tipo assim, a função dos objetos do dia a dia dela, ela brinca, se você manda guardar, ela consegue guardar naquele espaço. Isso é muito importante. A gente tem que olhar isso na criança. Ela sabe que está com fome? Né? Tá com sono, tu diz alguma coisa, ela consegue dizer sim, então não tem idade, é 2 anos, é 1 ano e meio, são 3 anos. E aí eu acho que entra uma coisa bem importante, assim, bem social, do tipo, eu preciso tirar as fraldas do meu filho porque a minha vizinha, a minha amiga, o coleguinha já tá sem fralda. E aí fica como a angústia da mãe para que o filho tire as fraldas, e não é uma necessidade do filho ainda. Eu digo assim que é como se a gente quisesse que o dente nascesse naquela hora que a gente quer. A sua forma de agir, e entendo também o que ela colocou da questão da família estar preparada, porque na verdade às vezes é uma necessidade da família e não da criança. Eu quero tirar a fralda para mostrar para o coleguinha, para a mãe da coleguinha que também está tirando fralda. Então eu entendo que é o tempo da criança, porque a retirada de fralda é uma maturidade da criança, se ela está ou não preparada. Nós temos o acompanhamento longitudinal das nossas crianças. E assim, o controle esfincteriano, a retirada de fralda, nada mais é do que um passo no desenvolvimento da criança. Um trabalho importante que esses pais estejam atentos e entendam os sinais que a criança está no sentido de retirar as fraldas. Onde é normal que essa retirada aconteça? Pode começar por volta de 1 ano e meio, 2, é isso? E pode se estender até quando? Até por volta de 3,5, 4. Tatiana, a importância do olhar da mãe, porque realmente marca, o meu filho não usa mais fraldas, ele não é mais bebê. Essa simbologia está muito presente na mãe, que às vezes não quer que o filho Com dê certeza. esse passo aí? Porque o olhar da mãe
também auxilia o crescimento e o desenvolvimento da criança, né? Então, se eu olho para o meu filho e eu digo, ai, não vai mais usar fralda, não é mais o meu bebê, começa a entrar num conflito, mas então eu não sou mais bebê ou eu sou bebê, mas a minha mãe quer que eu tire a fralda. Então, existe também um conflito interno da mãe e dessa ligação da mãe com o filho. É mais um momento dessa separação mãe e filho. Às vezes pode ter um conflito do pai querer, da mãe não, ou o contrário, às vezes o pai protege e a mãe já quer tirar. Sempre existe, cada caso é um caso, mas tem também muitos pais, mas o pai ele é muito mais vamos tirar, do olhar para frente, deixa esse guri crescer, vamos comprar uma cueca igual do papai, ele é muito mais facilitador do que o que impede, né? Se a gente analisar isso com o desmame, o que vocês acham aí? Ele também é uma fase importante? É por isso que é uma O que seria mais... O próprio desenvolvimento da criança. Faz Porque, parte veja do bem, processo, no né? momento em que a criança começa a caminhar sem apoio, é um momento de independência muito grande da criança. Puxa, eu vou até onde eu quero, sem que eu precise da mão da minha mãe, do meu pai. O desmame, suspender ou deixar de mamar no peito, é um outro momento muito importante. O meu filho não precisa mais de mim. A vida, ela é feita de desmames. E o nenê, a dedeira, e aí fica confuso para a criança. Então, é o falar o português corretamente com a criança. Afinal, ela está crescendo, ela vai deixar de ser bebê para ser uma criança. Então, faz parte de todos esses movimentos, o comer sozinha, e aí as escolinhas, né, ajudam muito nisso. Vou interromper vocês por um momento, porque eu quero chamar uma reportagem que a nossa equipe fez, mostrando realmente, então, o papel das escolas em conjunto com os pais nesse processo aí da retirada das fraldas. Olha, a gente vai ouvir hoje uma história que fala sobre um ratinho. Sabe como que é o nome da história, amigos? Sim. O que tem dentro da sua fralda? Vocês usam fralda ainda? Não. Não? Vamos ver se esse amigo ratinho ainda usa fralda? Sim, vamos ver? Então tá, a Prof. Bruna vai contar. Certo dia ele olhou dentro de uma toca. Será o que tinha dentro da toca? Ele foi lá, olhou e não tinha nada. Um dia ele viu um amigo de fralda e ele resolveu saber o que tinha dentro daquela fralda. O que ele encontrou? Cocô também. Tirar as fraldas, um dos períodos mais importantes para a vida da criança e também dos pais. A Cibele tem 2 filhos. Júlio Henrique, então, é o mais velho, ele faz 5 anos agora em dezembro. O Thiago Benício, ele tá com 2 anos e 3 meses, tá tirando a fralda agora. Com o meu primeiro filho, ele imitava os pais, como eles vão muito na imitação, né? Agora o segundo, o pequenininho, ele imita muito humano, então é bem mais fácil. Já acordou de manhã, mamãe não quer mais usar fralda. Se para a Cibele a tarefa foi mais fácil com 2 filhos em casa, para a Fernanda, mãe da Sofia de 2 anos e 3 meses, o desfraude é um desafio. É uma fase muito nova, tanto para mim quanto para ela, né? Eu sinto que para ela é um pouco mais fácil na escolinha, até porque ela está vendo os coleguinhas, né? Que é uma fase nova para todos, então eles estão se adaptando todos juntos. E em casa, só eu e ela é um pouco mais difícil, porque ela acaba testando também para ver se eu também estou preparada para isso, né? Um pouco difícil, mas é que nem a Cibele falou, a mãe tem que estar conectada com a criança, né? Com as crianças cada vez mais tempo nas escolinhas, a retirada das fraldas inicia por lá mesmo. A gente procura sempre antes ir incentivando eles, contando através de histórias, levando até o banheiro, apresentando o vaso, depois o pinico. E depois nós, então, enviamos para casa um bilhetinho, né? Porque a gente começa junto com os pais esse processo. É muito importante que a escola trabalhe junto, né? Com os pais. Então é mandado um bilhetinho para os pais, comunicando como que é importante esse processo do desfraude, né? Da retirada das fraldas. E daí os pais começam no final de semana e a partir da segunda-feira a gente continua na escola. E se a família tirar e a escola tirar junto, é sucesso na certa. Agora, se só a escola quiser tirar em casa no fim de semana, não tirar a fralda, a criança vai ficar confusa, não dá certo. E quando todos os colegas participam dessa mudança, o desfraude fica mais fácil. A escola tem um grande aliado que é o coletivo das crianças, não é um só como em casa.
Então, na escola a gente faz assim, começou no fim de semana, na segunda-feira, vai a cada 30 minutos fazer o xixizinho, depois da primeira semana se faz os trenzinhos, e aí eles começam a verbalizar. Que as mamães estejam, na verdade, assim, atentas ao momento da criança, né? Não ao momento que as mamães acham que devem tirar a fralda. Só que tinha uma surpresa. O ratinho mostrou o que tinha. Não tinha nada. Por que não tinha nada, amigos? Porque sabe aonde que o ratinho faz cocô? Olhem só, amigos. Aonde que ele faz cocô? No pinico. E fizeram que nem o ratinho. Foram fazer cocô lá no pinico. Gostaram da história, amigos? Sim? Vamos fazer um trem agora pra gente ir lá fazer xixi no banheiro? Dá um sorrisão. Tchau! É fisioterapeuta, é isso? De uma escola infantil aqui de Caxias do Sul, né? O que a gente viu na reportagem, que eu acho que acontece também na escola de vocês, é trabalhar o lado lúdico, a brincadeira com a criança, é isso? A gente viu a contação de histórias, né? Aqui você trouxe um exemplo. Isso. Então, é importante saber que a criança aprende através da brincadeira. Então, o brinquedo, ele se torna um facilitador desse processo do desfraude. Quando a criança observa um brinquedo, ela também trabalha a imitação. Então, o adulto, ele intermedia todo esse trabalho. Então, a gente sempre leva para a criança um brinquedo, como, por exemplo, um pinico. Deixa eu só ajeitar aqui. Esse piniquinho, ele serve para a criança se identificar aonde que ela deve fazer, que é bem importante ela saber o local. E a fralda vai facilitar com que ela perceba que ela também utiliza a fralda. Então, se brinca em retirar a fralda, colocá-la, e dessa forma ela vai trabalhar a imitação no momento da prática. É assim que a gente ensina nas escolas. Como é que é isso? No momento que começou, não pode mais parar, é isso? Inicialmente, né, a escola já tem todo um respaldo, né, para trabalhar com isso, já, né, tem um pouco mais de... já entende um pouco mais do assunto, né? Então, os pais, geralmente, eles vêm até a escola e eles pedem. Mas, prof, será que está na hora? Eu acho que está na hora. O que, que a prof, né, está falando sobre isso? Então, inicialmente, a gente tem toda uma orientação com os pais, né? Como já foi falado até no vídeo, é bem importante que seja uma parceria, né? A escola e a família. Hoje, na realidade, se a gente parar para pensar, muitas coisas estão se delegando para a escola e está saindo da família, né? E eu acredito que também esse processo de desfraude esteja acontecendo. Mas a nossa escola, a gente está tendo um respaldo muito grande dos pais, que eles estão vindo, eles estão preocupados com essa situação. E acredito, sim, que, de repente, de uma forma até econômica, né? Começa assim, meu Deus, chega de usar fralda, precisamos entrar numa nova etapa. Eles aproveitam muito o verão, então, assim, também é bem importante, complementando a fala da minha colega Daiane, de não brigar com a criança nos escapar. Escapou não é um motivo de brigar, de repreender, e sim de orientar, não tem problema, vamos limpar, né? Porque, às vezes, a gente acaba pressionando, tanto das mães quererem, por diversos motivos, e acaba brigando quando está acontecendo esse processo, e por muitas vezes isso pode dar algum probleminha lá na frente, né? Você acompanha o trabalho dessas professoras aí, fazendo essa retirada da fralda das crianças? Sim, inclusive hoje nós estávamos falando numa escolinha que eu dou aula, que as crianças até, elas chegam, como eu trabalho com música, que as crianças muitas vezes chegam até a inventar musiquinhas para a hora de fazer xixi. Por exemplo, uma professora falava assim que eles cantam, vem, vem, vem xixi, aí depois dão um tchau pro xixi quando eles fazem, o cocô, enfim. É uma forma lúdica também de chamar a atenção da criança para ela se sentir à vontade no momento de fazer o xixi ou fazer o cocô. Conseguir relaxar, né, André? Faz parte do processo também, né? Faz parte. Legal, bacana. Então a gente vai curtir um pouco do teu trabalho aí com músicas infantis. Obrigada pela tua participação aqui no Rede de Olhares. A gente volta em seguidinha falando mais sobre, com dicas para os pais, papais e mamães aí, sobre esse momento tão importante que é a retirada das fraldas. Já voltamos. A barata diz que tem 7 saias de filó. É mentira da barata, ela tem uma só. Ha, 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 oh, oh, oh. Ela tem uma só. Ha, 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 oh, oh, oh. Ela tem uma só. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a casca dura. Ha, 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 oh,
tem a casca dura, ó, 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 ela tem a casca dura. A barata diz que tem uma cama de marfim, é mentira da barata, ela tem é de capim, ó, 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 ela tem é de capim, ó, 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 ela tem é de capim. A barata diz que tem o cabelo cacheado, é mentira da barata, ela tem coco rapado, ó, 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 ela tem coco rapado, ó, 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 ela tem coco rapado. Falando sobre a importância de tirar as fraldas, esse momento tão importante na vida da criança. Jéssica, pessoal que está em casa, hoje eu vou ficar aqui sentada. Pode ser? Pode sim. O pessoal pode participar conosco, ainda dá tempo, tem todo esse segundo bloco aí, né? Claro, isso mesmo. O pessoal que está em casa pode participar conosco pelo facebook.com/uxtv ou no Twitter, @uxtv. Fiquem bem à vontade para tirar todas as dúvidas com nossos especialistas que estão aqui. Fazer as perguntas aí para os nossos especialistas. Alguns mitos, algumas coisas que a gente ouve. Tirar fralda de menina é mais fácil do que tirar fralda de menino? Na verdade, tem toda uma questão que a menina se diz mais madura emocionalmente, né? Toda uma questão de facilidades também. Eu entendo assim que às vezes os pais perguntam lá na escola: será que eu posso, tipo, o menino botar sentado para tirar a fralda, né? Que tem medo, porque o homem faz xixi de pé. Então, assim, o que a gente orienta? Que pode, sim, inicialmente colocar a criança sentada para fazer xixi e depois que ela está com controle desse xixi, começar a mostrar como é que o pai faz para estar fazendo esse xixi no pinico, enfim, no vasinho. De pé, exatamente. Tá muito mais longe fácil disso, né? O controle do xixi ou o controle do cocô? Do xixi. O xixi é mais fácil. Na verdade, os esfíncteres é um músculo que a criança tem, né? E com o amadurecimento desse músculo é que a criança faz a retenção, o controle ou não do xixi e do cocô, né? A forma com que a mãe trata e trabalha com a criança, né? Eu recebo mães assim que vêm e admitem: eu fiquei horrorizada, porque no meio do restaurante, ou no meio da festa, fez xixi e, enfim, molhou toda a roupa, ou fez cocô numa hora que não podia. Então, é poder ter essa paciência, e eu digo que a hora de tirar as fraldas precisa de paciência e muita paciência, né? Usava essa fraldinha, já faz parte dela. Ela não se sentia molhada. A fralda não deixava se sentir molhada. Então, até o fazer xixi nas calças, se molhar é importante nesse processo, porque é através disso que a criança vai conseguir segurar. A retirada de fraldas está muito mais relacionado com um processo fisiológico, uma maturação neurológica e que pode ser influenciada por fatores ambientais, que poderão favorecer ou poderão dificultar, correto? A nível de consultório, o que a gente percebe? Faz parte da consulta pediátrica. Então, assim, nós trabalhamos os diversos momentos do desenvolvimento e com orientações extremamente simples. Olha, quando a criança começa a não querer mais pôr fralda, é característico, por volta de um ano e pouco, a criança, menino ou menino, começam a brigar para pôr a fralda. Você é mãe do? Eu sou mãe do Pedro. Pedro, que idade ele tem? 2 anos e 6. E nós estamos vivenciando esse momento, né? De terror? Não. De alegria, de acidentes, né? Mas de muita descontração. Sim, né? A gente tem conduzido dessa forma. Eu tenho a participação muito ativa do pai nesse processo. Então, ele acompanha, ele interage, ele conversa, ele conta a história junto. Nós temos um momento de colagem de adesivos, que é o momento em que o Pedro fica sentadinho no pinico. A gente faz, então, um trabalho com colagem de adesivos. E ali é uma diversão. Ela só tem uma menina por enquanto, mas no meu caso foi bem fácil. Mas eu pequei num aspecto. Eu queria tirar a fralda antes dela estar preparada. Então era período de férias, ela estava com 1 ano e 6 meses. Eu disse, é verão, eu vou tirar.
tivemos muitos acidentes, uma choradeira, porque escapava o xixi ou escapava o cocô, né? E fui tentando, né? Forcei, no caso. Aí, quando nós vimos, tanto eu quanto o pai, disse, não, acho que ela não está pronta. Logo em seguida, ela voltou para as aulas. Aí, eu conversei com as profs. Bom, profs, eu estou tentando. Elas disseram, não, dá uma segurada, porque ela não está ainda preparada. Então, troquei muitas ideias com as professoras, né, da escola. E aí, elas, segura. Disse, não, mas é verão. A minha avó dizia, minha mãe diz que é um período bom para tirar as fraldas. E aí bom porque seca a roupa, eu acho, né? Deve ser. E aí não consegui. E aí é mais fácil tirar fralda no verão, no inverno? Como é que é isso? É que, na verdade, no verão, os pais se predispõem mais a levantar de noite, mais fácil para mandar mais roupas. A criança não adoece, ficar um pouquinho molhado, não tenho medo de adoecer em função da questão climática, né? Então, acho que é mais uma predisposição da família do que propriamente, acho que, da criança. Acho que não estaria muito envolvido a criança, e sim a predisposição da família que se anima mais em tirar a fralda no verão. Procurando a escola para que intermedie isso, tendo a mesma linguagem, baixando o grau de ansiedade, respeitando esse momento da criança e, principalmente, não esquecendo de que este vaso precisa ser adaptado. A gente não pode esquecer, isso é muito importante, nem toda criança quer o pinico, então esse vaso vai ter que ter um adaptador, isso é muito importante. Embaixo desse vaso vai ter que ter um suporte, porque você imagina, você pequenininho naquele vaso desse tamanho. Muitas crianças têm medo, né, Janete? Muita insegurança. Então, de ir embora junto com o cocô. Isso, então assim, ó, olha, você imagina, ó, cai, né? Então assim, não, é um momento muito importante. Então, assim, ó, eu preciso ter esse adaptador, ter essa base embaixo, não é verdade? Ter esse redutor para que essa criança também consiga ter uma postura. Muito importante, né? Todas as colocações que foram feitas aqui, é estar atenta aos sinais de que a criança está preparada para fazer a retirada da fralda. E trabalhar sempre em cima do reforço positivo. Quando a criança conseguir atingir o objetivo, festas, palmas. Quando a criança não conseguir, evitar que essa criança fique frustrada ou evitar, que muitas vezes acontece, de que essa criança ela seja ralhada, ela seja chamada a atenção. Mas, acima de tudo, assim, colocar para os pais, trabalhar para os pais no sentido de que isso faz parte do desenvolvimento. Tem crianças que caminham com 1 ano, tem crianças que caminham com 1 ano e meio. As duas são absolutamente normais. Muito obrigada. Obrigada pela participação de vocês. Muito obrigada para todas as especialistas aqui, para as mamães. Jéssica, obrigada também. André, terminamos com música. E o Rede de Olhares fica por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Ô, cobrinha, tu não tem pé? Tu não tem mão? Como é que tu faz para subir no pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Estica, encolhe, seu corpo é todo mole. Tchau. Tchau, 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 tchau.